Olá, alunos. Estamos aqui agora com mais uma atividade, né, para ser feita. E agora nós estamos aqui com a folha 9A. Esse desenho, o que ele é? Ele é justamente as duas técnicas que nós aprendemos anteriormente, que é a tangência interna e a tangência externa. Então, ó, verifiquem, essas duas tangências são as tangências externas, como a gente aprendeu aqui com esse desenho 7. Tá vendo, ó? Essa tangência, eu vou virar o desenho aqui para vocês identificarem, ó. Essa tangência é esta aqui, que é a tangência externa, e é essa aqui, ó. Eu estou virando o desenho para vocês identificarem, ok? Então, essas duas técnicas é essa técnica da tangência externa. E também a tangência interna, que é, olhando por esse desenho aqui, ó, é essa maior aqui, tá? Que a gente chama de tangência interna, tá? Que é esta técnica que nós aprendemos. Nós fizemos a técnica com o desenho do lado de cima aqui, né? Mas aqui ele está para baixo, né? Nessa posição, mas eu vou virar aqui só para vocês identificarem que é isso mesmo, ó. Então, ó, imaginando que essas duas circunferências são essas, essa tangência interna é essa aqui, ok? Então, este desenho, basicamente, é só para a gente copiar. Nós não vamos fazer nada além do que a cópia deste desenho. E esse desenho, ele tem já as medidas, né? Ele já dá todas as medidas que a gente precisa, né? Eu vou explicar para vocês aqui, para vocês se posicionarem. Então, eu tenho aqui 3 circunferências menores. Para quê? Para a gente poder, através delas, posicionar o desenho numa folha, né, em branco do exercício que vocês têm. Com certeza é a folha 9B, ok? Então, essas circunferências menores vão nos ajudar a posicionar o desenho na folha. E aí, né, você vai usar, né, da sua criatividade para poder colocar essas circunferências dentro das medidas que estão sendo colocadas, mais ou menos no meio da folha, tá bom? Então, deixa eu explicar. Por exemplo, eu sei que do centro dessa circunferência até o centro dessa circunferência, eu tenho um tamanho de 70 milímetros. Então, se você, com a régua, posicionar uma medida de 70 milímetros de um ponto até o outro, nesse ponto, você faz uma circunferência de diâmetro 30. Lembrem que diâmetro é uma coisa e raio é outra. Diâmetro é o tamanho da circunferência. Então, se você, na hora de fazer essa circunferência, pegar a sua régua, para você achar o diâmetro dela, você vai ter que medir o que no seu compasso? A metade, né? Que é o raio. O raio de 30 é 15. Então, você marcou 30 no seu compasso. Quando você colocar a ponta seca no meio, ó, você vai chegar certinho no diâmetro de 30, tá? Só lembrando isso, nós falamos isso nas primeiras aulas. Esse diâmetro é igual, então se você encontrou a medida de 30 até 30, né? Centro aqui, marcou, tranquilo. Você já tem agora os dois posicionamentos. E para eu encontrar agora a medida dessa circunferência aqui à direita, observem que no centro dessa medida, né, no centro de 70, que é 35 milímetros, eu vou partir até o centro da outra, até o centro, né, da outra circunferência. Essa distância é 80. Estão vendo aqui, ó? Daqui, do centro aqui, até esse centro aqui é 80. Então, se eu conseguir identificar, e vocês vão conseguir, óbvio, chegar nessa medida, o que vai acontecer? Cuidado, agora eu tenho esse diâmetro é de 30, ele é igual, né? Então as 3 circunferências são iguais. Esse é o ponto principal para vocês fazerem o desenho, tudo bem? Muito bem, quais são as outras medidas? Essa medida externa é a que vai dar a base, né, do nosso exercício. Ela tem um raio de 30. Agora, cuidado.
o raio dessa circunferência é 30. Se o raio é 30, eu vou usar 30 mesmo, né? Então, não é diâmetro, é raio. Então, eu vou pegar aqui na minha régua, né? Se o raio é 30, eu vou abrir 30, ok? Marquei 30 aqui na minha régua e do centro, ó, vai ser 30 a minha circunferência aqui, ok? Aqui embaixo também é a mesma medida, né? Raio 30, ó, então, mesma coisa. Deste lado, cuidado, esse lado aqui, o meu raio é 25, então eu tenho que, né, diminuir um pouquinho aqui a minha distância do compasso, então 25, ok? Então, ponta seca, marquei 25. Beleza, já tenho quase metade do meu desenho já pronto. Eu estou trabalhando o que? As construções. Bom, então eu já sei essas medidas o que são, eu já sei essa medida aqui o que são, essas medidas aqui o que são. Agora ficou faltando essas medidas aqui desses arcos, ó, observem. Aqui está 40, aqui está 20 e aqui está 90. Essas medidas é o que nós vamos chamar do R3. Lembra do R3? Que nós usamos nas construções tanto da tangência externa quanto da tangência interna? Então, esse aqui vão ser os meus R3. Muito bem. Sabendo disso, eu já tenho todas as outras medidas para poder fazer a minha técnica. O que eu tenho aqui do lado, né? Lembrando, né, mais uma vez, que para eu fazer esses desenhos, vou precisar da minha régua, vou precisar do meu compasso, né, das lapiseiras e da borracha. O que eu deixei aqui do lado para a gente não se perder? Lembram que na técnica da tangência externa, deixa eu só pegar aqui para a gente relembrar, ó, na tangência externa, eu tenho uma continha para fazer, ó, que é o R1 mais o R3 e o R2 mais R3. Então, eu já fiz aqui a minha colinha, ó. Tangência externa, R1 mais R3, R2 mais R3. E na minha tangência interna, né, que é esta técnica aqui, eu tenho uma outra continha. Eu tenho o R2 menos o R1 e o R3 menos o R2. Então, eu também aqui já fiz a minha colinha, tá? Porque eu vou ter que lembrar disso na hora de fazer o desenho, caso eu não grave isso com facilidade, ok? Muito bem. Bom, eu vou ter que trabalhar individualmente, né? Então eu vou ter que trabalhar primeiro com essas duas circunferências para poder fazer esse arco, né? Para achar a minha tangente. Depois eu vou ter que trabalhar com essas duas, né? E finalmente trabalhar com essas duas para poder encontrar, né, a minha tangência interna. Tudo bem? Só para a gente se organizar. Então, o que eu fiz aqui? Eu já adiantei um pouquinho, né, para não ficar muito longo o vídeo. Eu já fiz um rascunho, né? Já encontrei aquelas circunferências, né, dentro das medidas que o desenho está solicitando, né? Não sei se está muito claro aí. Vou tentar aumentar um pouquinho aqui a luminosidade, né? Eu fiz clarinho porque, né, a necessidade, né, a gente não pode forçar muito aqui as medidas, mas eu acredito que está dando para entender. Muito bem. Então, primeiro, eu vou trabalhar, né, com essas tangentes, né, que são a externa. Essa é externa e essa é interna. Então, essa é para cá, essa é para cá e essa é para cá. Você pode olhar o desenho, tá? Não há problema nenhum, você vai ter que fazer igual, não tem problema, tá? Então, qual é a técnica, né, que eu tenho que usar? Bom, eu sei que a tangência externa, eu tenho que somar o R1 mais o R3. Então, se eu vou trabalhar com essas circunferências, eu posso chamar esse aqui de R1 e posso chamar esse de R2, tá? Só para eu me posicionar. Então, primeira coisa, R1 mais R3. R1 é 30, R3 é 40, a somatória disso é 70, né? 30 mais 40, 70. Então, na minha régua, eu vou pegar aqui o meu compasso, abrir aqui o 70
ok? 70. E a partir deste centro, ó, eu já tracei aqui 70, marquei aqui, ó. Ah, professor, mas eu vi no exercício que eu tenho que fazer a circunferência toda, tal. Não, não precisa. Por quê? Porque eu sei que eu vou precisar só de uma informação aqui, ó. Né? Não preciso encher o desenho, né? Porque agora é o exercício. A verdade, o que a gente quer são esses formatos aqui, né? Apresentando de maneira mais clara. Então, marquei 70 aqui, beleza. Agora eu vou trabalhar com o meu R2, né? Estou trabalhando com essas duas circunferências. O meu R2 é 25 e o meu R3, 40 de novo. Então, 25 mais 40, vou encontrar aqui os 65. Marquei aqui na régua, centro aqui e vou traçar 65 e cruzar esta linha, ok? Então, conseguimos, né, encontrar aqui esse cruzamento, essa marcação. Bom, a técnica pede o que agora? Que nós façamos, né, uma linha do centro do R1 e do R2 até esse cruzamento. Então, observem, quando eu tenho esse traçado, de novo fica a dica, eu não preciso fazer uma linha inteira. Por quê? Porque eu já sei que eu vou precisar só de um ponto aqui nessa circunferência, que é para saber aonde a minha tangente vai encostar. Então, eu vou marcar só um pontinho aqui na minha circunferência, ó. Marquei aqui, ó. É esse ponto que eu preciso. Depois, a mesma forma, deste centro até este cruzamento, mesma coisa, eu não preciso traçar uma linha inteira, né? Encher o desenho de linhas. Eu sei que eu vou precisar só de um ponto aqui. Muito bem. Então, eu já sei que a minha tangente ela vai começar nesse ponto e terminar nesse ponto. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu compasso, né? Fixar, né, a ponta nesse centro, né? Abrir, né, até esse ponto aqui, ó, que está encostando na tangência e fazer o meu traçado do arco. Olha lá. Vejam. Tranquilo, né? Então vejam que eu já produzi esse arco. Ok? Sem problemas. Bom, vamos passar para o próximo? É a mesma coisa, né? Eu tenho que usar o quê? O R1 mais o R3, porque essa tangência externa é a mesma para cá. Fica à vontade. Se você quiser virar o desenho para ficar mais fácil, não tem problema, né? Fica melhor até de você se posicionar, ok? Então, lembrando, ó, que agora eu vou fazer essa tangência aqui, né? Então, eu chamei esse aqui de R2, de R3, desculpe. Agora eu posso chamar esse aqui de R1 e posso chamar esse aqui de R... Esse aqui eu já tinha chamado de R1, lembra? Ó, eu já tinha chamado ele de R1 aqui. Então, eu vou aproveitar e chamar esse aqui de R2, né? Eu já estou dando os nomes para os raios, tá? Ó, R1 e R2 e o R3, beleza. Muito bem, virei o desenho, né, para eu me achar aqui, né, para eu não me confundir. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou somar meu R1 mais o R3. O R1 é 30, o R3 20, 30 mais 20, 50. Então, venho aqui na minha régua, abro aqui no 50, né, deste centro, ó, vou fazer né, uma marcaçãozinha aqui, tá? Que é justamente essa informação, beleza. O outro, olha que legal, é o mesmo raio, né? Então, é a mesma medida, né? 30 mais 20, 50, 30 mais 20, 50. Então, não vou fazer nada, eu vou só mudar o compasso aqui de posição e, de novo, né, fazer a mesma marcação. Aí encontrei este ponto aqui. O que a minha técnica diz? Que deste ponto até o centro dessa circunferência
eu vou encontrar aonde a minha tangente vai encostar. Então, ó, não preciso fazer uma reta muito grande. Nessa circunferência eu marco um pontinho aqui, ó. Marquei. E da mesma forma aqui, ó. Marco um ponto aqui, ó. Beleza. Então agora eu já sei, ó, que a minha tangência externa vai acontecer aqui. Agora eu pego o meu compasso, né? Posiciono, venho com o grafite aqui nesse ponto, ó, e faço a marcação aqui, ó. Beleza? Olha lá. Já fiz a mesma marcação que estava pedindo aqui no desenho, ok? Colocando eles agora, né? Normal, ó, já fiz isso e já fiz isso. Agora eu vou fazer essa aqui, tá? Essa aqui, você fica à vontade. Se quiser fazer né, com o desenho voltado para você, ou se com a técnica você achar melhor mudar, mas dá para fazer aqui sem problemas. Muito bem. Agora, de novo, eu vou ter que encontrar o quê, ó? Esse raio, que eu já tenho ele chamado de 2, esse aqui eu tinha chamado de 2, agora eu vou ter que mudar, né? Um deles eu vou ter que chamar de R1, porque senão, né, fica ruim. Então esse aqui vai ser o R2, esse vai ser o meu R1 e aqui vai ser o R3. Bom, agora é uma tangência interna, ok? Aí muda, eu vou ter que fazer o R3 menos o R1. O R3, 90. Então, R3 menos R1, 90 menos 30, 60. Então eu vou pegar aqui na minha régua, né? Vou marcar 60, ó. 60. Marquei. Agora eu vou posicionar a ponta seca aqui e fazer um traçado, não para fora, bom, não para fora, para dentro agora, né? Porque eu vou ter que fazer o traçado, né, invertido. Então, para dentro do desenho, marquei 60. Agora, qual é a outra medida? 90, R3 menos R2. 90 menos 25, 65. Então, agora, mudar aqui a medida de novo, né, na minha régua para 65. Encontrei a medida, centro aqui, faço uma marquinha, né, cruzando com a marquinha que eu tinha feito da outra circunferência. Beleza. Agora, né, a técnica, mesma coisa, se repete. Deste centro, eu vou passar pelo centro da circunferência, né, e vou fazer uma marcação deste lado aqui da circunferência. Eu não preciso fazer uma linha inteira, tá? Só uma marcaçãozinha aqui, ó, ok? E aqui eu vou fazer, né, atravessando aqui a circunferência, uma marca deste lado aqui. Então eu já tenho esta marcação e esta marcação, que é onde a minha tangência interna vai acontecer. Agora, como é que eu faço? Eu coloco a ponta seca aqui, né, nessa marcação que eu encontrei. Eu vou abrir o meu compasso até essa marca e ele vai ter que chegar, né, até a outra marca. Deixa eu só posicionar aqui melhor. Ok? Ok. Então, ó, ponta seca posicionada. Agora eu vou com o meu compasso deste ponto até este ponto. Então, firme aqui na ponta, né? Eu vou desta linha até esta linha, tá? Cuidado, né, com a precisão das medidas, tá? É importante, né, que a linha encoste, né, na circunferência. Tudo bem? Então, nós conseguimos, né, sem todas essas medidas, construir essas tangentes, ok? Lembrando que este desenho ele tem que ser guardado, né, na sua pasta, né, você tem que produzi-lo. Não esqueçam de colocar o seu nome, tá? E oportunamente eu vou pedir o envio, enfim. Mas a princípio vamos só produzir o desenho e deixar ele guardado, tá bom?
Obrigado e até o próximo desenho.